dar sequência agora às teorias sociais clássicas. Nós vamos tratar agora de Émile Durkheim, que é considerado também, assim como Marx e como Weber, um dos precursores da sociologia, ou seja, um dos primeiros, né, um dos mais importantes, um dos pioneiros na questão de defesa da sociologia enquanto ciência, né? E Durkheim, inclusive, vai ser muito importante porque ele vai escrever um livro chamado As Regras do Método Sociológico, onde ele vai falar sobre a sociologia e defendê-la como uma ciência, que seria diferente das outras ciências já conhecidas, que nós chamamos de ciências naturais. Bom, aí vocês têm uma foto do Émile Durkheim, né, que nasceu em 1858 e morreu em 1917, e nós podemos, na verdade, podemos estudar e entender Durkheim a partir de diferentes pontos de vista, a partir de diferentes temáticas. Por exemplo, a visão que ele tem de sociedade, por exemplo, sobre a visão dele de ciência, do método científico, sobre qual a visão de sociologia para ele. Durkheim também tem escritos importantes em relação à religião, por exemplo, as formas elementares da vida religiosa, como era a religião nas sociedades ditas primitivas naquela época, ou sociedades simples, né, como se chamava naquele momento, e como é que a religião vai passando por mudanças a partir do momento que as sociedades vão também se desenvolvendo. Durkheim também pode ser estudado na economia, tem um livro também muito extenso chamado A Divisão do Trabalho Social. Como eu disse, ele pode ser estudado das mais diversas formas, né, a partir de diferentes temas, mas vamos enfatizar aqui nesta aula a visão de sociedade que Émile Durkheim tem, ok? Então, o importante para nós aqui é isso. Qual a visão de sociedade que ele tinha? Bom, nós já vimos que a sociologia ela surge para compreender a sociedade moderna, né? A sociologia ela tem uma preocupação com uma nova sociedade que vai se formando a partir de mudanças que aconteceram na Europa, especialmente a partir do século XVI, XVII. Então, esse pensador também quer saber como é que aquela sociedade moderna chegou a ser o que é, né? Como é que aquelas sociedades, as sociedades anteriores se desenvolveram? Como é que aquela sociedade nova se configura? Bom, também podemos dizer que cada um dos precursores tinha uma preocupação própria. O Émile Durkheim ele tinha uma preocupação com a questão da ordem na sociedade. Se você enfatizar isso, se você lembrar disso, você vai entender muitas coisas em Durkheim. A preocupação dele era com a ordem social, certo? Então, a preocupação dele era que a sociedade fosse organizada, porque na visão dele, aquela sociedade nova, moderna, estava cheia de crises, principalmente pelas greves dos trabalhadores, por situações que ele chamava de anomia social. As greves, ele passou por revoltas como a revolta da quebra das máquinas na França, né? Outras situações de miséria, de violência, de desigualdades, né? E que ele ia achando, né, que a sociedade estava em desordem. Algo também importante em Durkheim é a defesa do industrialismo. Então, o Durkheim, ele defendia, ele era de uma linha que chamamos positivista, que acreditava que a sociedade deveria ser governada pelos cientistas e pelos industriais. Então, se você lembrar que o Durkheim defendia o industrialismo, né? Ou a industrialização, ou seja, ele não via industrialização, ao contrário de Marx, como algo negativo. E se você pensar que ele se preocupava com a ordem na sociedade, então você vai entender muitas coisas a respeito do Durkheim. A primeira delas é como é que uma sociedade existe, por que uma sociedade existe? Bom, para ele, uma sociedade existe porque existem vínculos sociais. Então, a preocupação dele, lembre-se, é como manter uma sociedade em ordem, ou seja, como manter uma sociedade unificada, organizada, como fazer com que a sociedade não se destrua. Então, ele diz que o que faz uma sociedade existir são os vínculos que existem naquela sociedade. E ele viu que ao longo da história das sociedades, ao longo da história da humanidade, esses vínculos foram mudando. Eram vínculos mais simples e se tornaram vínculos mais complexos. Mas toda sociedade só se formou porque tem vínculos sociais.
nós vamos ver que ele chama esses vínculos sociais de solidariedade social. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Vamos ver uma frase de Durkheim. A sociedade não é uma simples soma de indivíduos, mas um sistema formado pela associação, ou seja, pela junção desses indivíduos, representa uma realidade específica que tem seus caracteres próprios. O que é que ele está querendo dizer? Vamos ver uma outra frase do Durkheim. Um todo não é idêntico, ou seja, não é igual à soma das suas partes. Ele é alguma outra coisa, cujas propriedades diferem daquelas que apresentam as partes de que é formado. Em outras palavras, o que é que ele está querendo dizer? Para ele, a sociedade não é uma simples soma de pessoas. Não basta termos pessoas num determinado lugar juntas para dizer que elas estão vivendo em sociedade, que aquilo constitui um grupo social. Não. As pessoas precisam de alguma forma estar vinculadas, de alguma forma, seja pelo trabalho, seja pela cultura, seja pela religião, seja por algum tipo de crença, né, de valores, seja por algum tipo de regra, de obrigação, elas precisam estar vinculadas. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né, que eu acho que reflete bem, trouxe uma imagem que eu acredito que reflete bem essa ideia de Durkheim. Que imagem é essa? Bom, se nós pensarmos que essa imagem pode ser uma junção de diferentes triângulos, mas se para Durkheim a sociedade não é a simples soma dos indivíduos, mas uma combinação entre eles, se você olhar bem, essa soma de triângulos formou algo novo, que passa a ter praticamente uma existência própria. Vamos pensar aqui num quadrado. Então, o Durkheim está dizendo a mesma coisa. Olha, quando os indivíduos se juntam e vão se vinculando, seja por quais questões forem, quando eles vão se vinculando, eles vão formando algo mais forte do que eles sozinhos. E o que é esse algo mais forte do que eles sozinhos? A sociedade. Então, lembra que eu falei que a sociedade se mantém pelos vínculos e ele chama esses vínculos de solidariedade social? Olha, não confunda solidariedade social, que é um conceito de Durkheim, com caridade social. Não tem nada a ver. Solidariedade aqui significa vínculo social. Então, ele diz que o que faz uma sociedade existir são os vínculos sociais. Então, nós temos, para ele, basicamente, ao longo da história, uma evolução de sociedades simples para complexas. A solidariedade social, ou seja, o tipo de vínculo das sociedades foi mudando. Foi mudando porque nas sociedades menores, as sociedades chamadas simples, aquelas sociedades de pequenos grupos, as hordas, os clãs, elas eram sociedades onde o vínculo entre indivíduo e grupo era mais direto. Já nas sociedades complexas, por exemplo, a sociedade moderna, a sociedade que ele já estava vivendo e as sociedades que nós vivemos até hoje, a vinculação do indivíduo, os indivíduos já não vivem mais em pequenos grupos, são grandes grupos, extremamente diferentes dentro desses grupos. Nós vamos ver melhor isso. Mas existe um vínculo, as pessoas ainda estão ligadas com a sociedade. Por que isso acontece? Por formas mais orgânicas. Como assim? Por vínculos mais elaborados, porque a sociedade é mais complexa. Vamos ver melhor neste quadro. Neste quadro, você está vendo aqui algumas características da sociedade simples e das sociedades complexas. Então, você está vendo aí acima solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. Vamos ver qual é o tipo de sociedade onde a solidariedade, ou seja, os vínculos são mais diretos, são mais mecânicos. As sociedades onde tem solidariedade mecânica são as chamadas sociedades simples. Você pode pensar numa tribo indígena, numa tribo africana, né? Você pode pensar nesse tipo de sociedade que se deu historicamente antes, nós temos ainda algumas que mantêm certa configuração. Vocês podem pensar nessa sociedade mais simples. Mas, professora, como assim simples? Simples no sentido de ter uma única religião, simples no sentido de ter uma divisão do trabalho sexual, basicamente, ou seja, as tarefas só divididas entre homens e mulheres, simples no sentido de que a propriedade era de todo mundo, por exemplo, ali na aldeia tudo é de todos, né?
Então, é uma sociedade que a gente chamaria de uma sociedade homogênea. O que é uma coisa homogênea? É algo que não tem misturas, né? É algo que tem uma forma só, por isso é homogêneo. Então, essa solidariedade mecânica, ou seja, o tipo de vínculos nas sociedades simples se chama solidariedade mecânica. Nesse tipo de sociedade, de onde é que vem esses vínculos? Olha lá, origem e fonte. Deriva, ou seja, vem da aceitação de um conjunto de crenças e sentimentos comuns, que Durkheim chama de consciência coletiva. Ou seja, é como se a sociedade fosse uma pessoa, né? Ele está querendo comparar como se a sociedade fosse uma pessoa, e o que prevalece bastante ali é a consciência coletiva, né? Ou seja, a consciência do grupo pesa sobre a consciência do indivíduo. Vamos lá, mais uma vez. Na sociedade simples, o vínculo entre indivíduo e sociedade é direto. Não existe diferenciação dentro dessa sociedade. São pequenos grupos, têm a mesma forma de pensar, de agir e de sentir. A mesma forma, ou seja, uma única cultura, uma única forma de ver o mundo. Então, essa sociedade se chama sociedade simples. O tipo de integração acontece por quê? Porque o indivíduo está ligado diretamente ao grupo, diretamente. Ele pensa como o grupo pensa, ele age como o grupo age, então é uma relação direta mecânica. A sua personalidade é quase que totalmente absorvida por aquilo que é coletivo, por uma consciência coletiva, ou seja, por uma visão de mundo coletiva. Se age, se pensa, se sente como o grupo age, pensa e sente. Diferente nas sociedades complexas, você pode pensar na nossa própria sociedade hoje. Por que elas são complexas? O que é uma coisa complexa? Algo complexo é algo formado por diferentes partes, né? Então a gente já está percebendo que as sociedades complexas não são homogêneas, são heterogêneas. Elas são diferentes dentro dela. Eu gosto de comparar as sociedades complexas, do ponto de vista de Durkheim, com uma sobremesa de gelatinas coloridas. Não sei se você já viu alguma vez, ou já comeu ou já fez. Como essa sobremesa? Você coloca você faz diferentes gelatinas de cores diferentes, uma gelatina de morango, uma de limão, uma de laranja, com cores diferentes, né? Elas vão ter cores diferentes. Você pega, faz separados, depois corta os cubinhos e põe numa forma, numa bandeja. Quando você coloca numa vasilha, né? Você faz depois uma mistura que vai dar uma liga. Você põe uma lata de leite condensado, tô aqui dando receita, uma lata de creme de leite e põe um pacotinho de gelatina em pó. E joga entre os cubinhos, entre as gelatinas cortadinhas, os cubinhos coloridos, e joga essa mistura para dar uma liga. Quando você põe na geladeira, no congelador e depois vai comer a sobremesa, você vai ver que tem diferentes cores, diferentes cubinhos de gelatina de diferentes cores e sabores, mas aqueles cubinhos estão totalmente ligados entre eles, apesar de serem diferentes. Eu gosto de usar essa comparação para pensar como é que Durkheim viu a sociedade do tempo dele e que, segundo a visão dele, ainda valeria para a nossa. As sociedades já são extremamente diferenciadas, ou seja, uma sociedade, pense o Brasil, a sociedade brasileira, já era muito maior, um número de indivíduos muito maior, tinha muita diferença interna, ou seja, já não existia mais só uma religião, né? Na época de Durkheim já existiam religiões protestantes, já não existia mais só uma religião, não existia só uma visão de mundo, né? Diferentes filosofias, diferentes ciências se desenvolvendo. Já não existia só uma forma de sentir, de ver as coisas, de agir, mas as sociedades continuam existindo. Por quê? Para ele, por um motivo. Enquanto que na sociedade simples era uma cultura que unia todo mundo, era um conjunto de semelhanças, nas sociedades complexas existem muitas diferenças internas, mas para ele o que mantém é o trabalho. Aí você pode lembrar do que eu disse no início da aula. É muito importante entender Durkheim sob dois aspectos. Sobre o aspecto da industrialização, que ele defende, e sobre o aspecto da moral da sociedade, ou seja, da ordem, da organização social. Então, para ele, era o trabalho que gerava
unicidade, era o trabalho que mantinha as sociedades complexas unidas. Os indivíduos se vinculavam uns aos outros pela interdependência funcional, ou seja, a função de um dependia da função de outro. Estamos aqui, eu sou professora, você é aluno. Se não existir aluno, o papel de aluno, não pode existir o papel de professor. Pense quando você vai à escola, por exemplo, para ter uma aula presencial. Você depende que exista o professor, você depende que exista o motorista, você depende de tantas funções, de tantas pessoas desempenhando funções para que você possa viver dentro daquele contexto, né? Então, como Durkheim defendia, via positivamente a industrialização das sociedades, só que isso de forma organizada, ele percebia que era a dependência dos indivíduos em termos do trabalho, dependência das funções umas das outras, que mantinha ainda aquela sociedade que tinha tantas diferenças culturais, mas que no campo do trabalho dependia uns dos outros. Então, o tipo de sociedade que tem solidariedade orgânica é as sociedades complexas. O nome orgânico você pode lembrar de organismo do corpo humano. Vamos pensar a sociedade simples como se fosse um organismo unicelular, como você estuda em biologia, e nas sociedades complexas como se fosse um organismo pluricelular. E aí você pode comparar a sociedade moderna complexa como o ser humano. Um corpo comandado pelo cérebro, onde diferentes órgãos funcionam. Então, dentro da sociedade moderna, da nossa sociedade, você tem a escola, a família, as igrejas, né? Você tem vários órgãos funcionando a partir de um cérebro, que é o Estado. Então, resumindo, terminando, a solidariedade mecânica é o tipo de integração da sociedade simples. Ela acontece por causa da aceitação de um conjunto de regras, sentimentos e crenças comuns. E ela se chama solidariedade mecânica porque o indivíduo está diretamente ligado à sociedade. Solidariedade orgânica é o tipo de vínculo das sociedades complexas, a exemplo da nossa sociedade. Essa solidariedade, ela é oriunda, ela vem da interdependência funcional, ou seja, da interdependência que os indivíduos têm, da dependência um do outro no campo do trabalho, e ela se chama orgânica porque o indivíduo depende não diretamente do que o grupo todo depende, mas do que partes desse grupo vivencia, tá? E nesse caso, o indivíduo já tem uma autonomia maior do que ele tinha nas sociedades ditas simples, nas sociedades que têm a solidariedade mecânica. Então, nós poderíamos perguntar, mas como as sociedades passaram de ser simples para complexas? Mais um detalhe, o Durkheim, ele se baseia bastante na sociologia, ele se vale muito das ideias da biologia. Lembra? Sociedade simples parece um organismo unicelular, sociedades complexas parecem um organismo pluricelular. Então, ele também usa a palavra evolução. E ele acredita que os seres, né, que assim como a biologia vê que os seres vivos foram evoluindo, ele também acredita que as sociedades foram evoluindo historicamente. A gente olha, claro, a gente vê que no passado as sociedades eram de uma forma mais simples realmente do que a nossa sociedade é hoje. Mas como elas mudaram? Elas mudaram na sua forma de vínculos sociais. Elas mudaram na sua forma de interação. Por quê? Porque para ele, a divisão social do trabalho, a forma como a sociedade foi organizando o mundo do trabalho, foi se especializando. E isso foi enfraquecendo a relação direta de indivíduo e grupo e foi fazendo com que os indivíduos tivessem as suas consciências mais autônomas, mais independentes. Isso foi fazendo com que a cultura se tornasse mais diferenciada internamente e os indivíduos mais livres para pensar, agir e sentir, não unicamente como grupo, né? Então, podemos pensar o quê? Vamos ler aqui juntos. Como as sociedades evoluíram, elas mudaram sua forma de interação a partir do desenvolvimento da divisão social do trabalho, que a partir da especialização foi enfraquecendo a consciência coletiva, ou seja, foi enfraquecendo a visão de mundo do grupo, mas foi fortalecendo as consciências particulares e fazendo preponderar um
um tipo de vínculo social, de integração social, derivado da interdependência e da cooperação entre as funções. Então, resumindo, as sociedades evoluíram porque o campo do trabalho, o desenvolvimento da economia também aconteceu. E foi por esse desenvolvimento da economia, por esse desenvolvimento do trabalho, que as sociedades foram evoluindo. E isso foi fazendo com que as sociedades continuassem se mantendo integradas, mas porque os indivíduos dependem uns dos outros nas funções, não porque pensam ou sentem da mesma forma, têm a mesma crença, etc. Então, eu me baseei em alguns desses livros, do Durkheim, ou sobre Durkheim, tá certo? E nós nos vemos na próxima aula. Por hoje é só.